eu posso finalmente chorar. Chora. Chora. Porque Deus colocou as lágrimas nos nossos olhos por uma razão. É exatamente para que a gente chore. E muitas vezes esse choro é o choro que renova, é o choro que liberta. Então é a linfa pura, é quando aquelas sensações mais puras do Espírito, desse ser divino que existe entre nós, vão se manifestar nessas lágrimas que estão correndo. Então Paulo chora, não é? Mas ali ele, naquele momento, naquele encontro terapêutico, ele reage e ele toma uma resolução. Ele pergunta a Jesus: Mestre, o que quereis que eu faça? Ele poderia ter dito: eu não vou dar conta disso. Ele poderia ter dito: Mestre, você quer que eu me torne fulano tal na pregação do seu evangelho? Ele não escolhe cargos para servir Jesus. Naquele momento, ele só quer servir, não importa como, quando e onde. Mestre, o que quereis que eu faça? Então, naquele momento, ele toma uma resolução e ele se entrega ao serviço com entusiasmo e com amor. E ele vai dizer: necessito entrar numa fase ativa de trabalho, com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à Igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Então é isso. Todos nós erramos. Todos nós nos enganamos. Todos nós fracassamos, escorregamos na maionese em algum momento das nossas vidas. Mas o importante é que, tendo consciência disso, a gente se comprometa com o exercício da renovação, no uso agora útil do tempo que nos é dado, seja lá qual for esse tempo. Se a estrada de Damasco chegou na nossa vida aos 70 e o nosso tempo de permanência são 10 anos, trabalhe esses 10 anos. Se chegou aos 40, trabalhe o tempo que resta. Há muito tempo, porque a vida não termina. Emprega o tempo no trabalho do bem, no refazimento da estrada, da história, não é? Então essa é a lição que Paulo nos deixa. Ele não fica ali deprimido, pensando no quão mal ele foi, em quantas vidas ele ceifou, em quantos eles mataram. Ele se levanta e diz: eu vou refazer a minha vida. E ele começa a trabalhar. A história de Paulo é muito fascinante e nos dá muitas vezes a impressão, falávamos disso no curso antes, de que foi um espírito que deu uma virada de Saulo para Paulo, meio que miraculosa. E, no entanto, a gente vai ver agora, entrando nas cartas de Paulo, um pouco da sua luta. É bem verdade que ele era um espírito que já trazia dentro de si uma série de virtudes, de conquista, de poderes que estavam canalizados na direção errada e que, com esses mesmos poderes, ele canaliza para uma outra direção, mas ainda assim através de uma vida de muita luta e de muito sacrifício. Então, entrando na questão da reforma íntima, vamos ver alguns pontos que ele fala. Em sua epístola aos Coríntios, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tudo na vida é lícito, eu posso fazer. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Mas nem tudo me convém, nem tudo me faz bem. Nem tudo é o melhor para mim, nem tudo vai me trazer paz.
nem tudo vai me trazer tranquilidade. Quando ele diz, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, é porque mesmo sabendo que nem tudo me convém, ainda assim a gente quer o que não nos convém. Então nessa hora entra um aspecto importante da reforma íntima, que é a disciplina. Até que chegue um momento em que nós não queiramos mais as sensações, os prazeres, as ilusões da matéria, é preciso dizer, isso me é lícito, isso não me convém, eu ainda quero isso, mas eu vou usar então de disciplina, de fora para dentro, para não ceder, para não me tornar escravo, não me deixar dominar por as coisas que não me são lícitas, até o dia em que eu já não vou mais desejá-las. Aí já é um momento posterior na reforma íntima. Em Gálatas ele dirá, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então o conhecimento da lei. Quando ele diz de Deus não se zomba, é porque muitas vezes nós somos extremamente criativos quando precisamos justificar os nossos desvios. Encontramos 1000 razões, damos um colorido para justificar as nossas faltas. Ah, mas o que eu estou fazendo é tão pequeno, o pessoal faz muito maior. Como se isso fizesse o erro ser menos erro. E assim a gente segue. E assim a gente segue. Ah, mas todo mundo faz. Ué, todo mundo vai responder por todo mundo amanhã e você? Você vai responder pelas suas opções, pelo seu livre-arbítrio. Não é? Então, de Deus não se zomba. A gente não burla a lei de Deus. A gente burla a lei dos homens, mas não burla a lei de Deus. Então, são questões importantes, consciências importantes no processo da reforma íntima. Em Efésios, ele vai dizer, a passagem que a Bíblia até citou. Não, é outra que ela citou. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então ele diz, né, da importância da consciência. É preciso que a gente, quando a gente resolve fazer a reforma íntima, buscar um entendimento das leis de Deus, para que a gente não ande por aí como gentios, para que a gente não continue a andar iludido. É muito difícil na vida da carne, então é preciso buscar os valores essenciais, porque quando a gente vive como gentios, alheios à vida de Deus, alheios às leis, isso causa uma dissolução do que é essencial em nós, não é? E a gente vai vivendo completamente identificados com a carne, desconectados do ser divino que nós somos. E o bom combate? O bom combate é parte de todo o processo de reforma íntima. É exatamente o que Saulo falava, não é? Nós, e às vezes venha nas reuniões, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Uma parte de mim quer e a outra não quer. E eu digo, graças a Deus. Porque antes nem isso existia. Antes a gente caminhava como gentios na vaidade dos nossos próprios pensamentos, na ignorância das leis. Quando a gente começa a entender as leis, a gente entra em conflito. É o conflito do crescimento. Essa é a jornada. Quem anda lá fora sem conflito de consciência, vivendo nas paixões e na ignorância, parece muitas vezes estar feliz. Esse sofrimento é o sofrimento do crescimento. E que Paulo fala muito bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal
está comigo. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livra o corpo dessa morte? Então ele fala do prazer que ele tem na lei de Deus, no conhecimento. E quando a gente tem momentos em que a gente se conecta com a lei de Deus, que a gente perdoa de verdade alguém, e que a gente recupera uma relação porque a gente consegue perdoar, e a gente se sente feliz nessa vitória, a gente tem prazer na lei de Deus. A gente tem prazer em fazer aquilo que está em acordo com a lei de Deus. Na rigidez, na dureza dos nossos julgamentos, muitas vezes a gente perde as pessoas, a gente perde as relações. Mas se encontrarmos prazer na lei de Deus, no amor e no perdão, a gente salva as relações, ganha amigos, não é? E encontra paz. Agora, se ao mesmo tempo ele encontrava prazer na lei de Deus, na lei da mente, ele era prisioneiro do pecado que estava nos membros. Então aqui ele faz uma analogia entre o ser essencial, que encontra prazer nas leis de Deus, e o membro, que é o ser periférico, que é o ego, que encontra prazer na lei do pecado, que é a lei da terra, que é a lei da matéria. Olha o duelo. Olha o duelo, portas adentro dele mesmo. Então não foi uma transformação fácil. Ele passou por muita luta, ele passou por muito tormento. E aqui a continuação, eu vou passar até por causa do tempo. Em Filipenses, ele vai dizer mais adiante, agora num outro momento da sua jornada, onde ele encontra a força para lidar com os conflitos. Ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus. Ele é a minha força, ele é a minha referência. Ele é o carpinteiro que constrói a casa, que me abriga, que me acalenta. Então, para todos nós, nesse processo, nessa caminhada de reforma íntima, Jesus é a referência. Buscá-lo em todos os momentos para que nós possamos vir a fortalecer a nossa vontade. Tudo posso. A vontade que nos fala com maestria Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz, a vontade pode agir tanto no sono como na vigília, porque a alma valorosa, que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases da vida e determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Então nós decidimos que vamos mudar. Nós decidimos que vamos transformar algo dentro de nós. Não vai ser fácil. Não é um milagre que acontece de um dia para o outro, é uma jornada. Uma jornada de luta do bem contra o mal dentro de nós. A força a gente busca em Jesus, mas a gente tem que se comprometer com o exercício, com o fortalecimento da vontade. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que não há tentação irresistível. O que há é uma vontade fraca ainda nas criaturas. Então é preciso que a gente busque praticar, fortalecer essa vontade. A gente bota uma coisa na cabeça, eu vou perder peso. Bota na cabeça de dia e de noite, não é? E vai atrás. E com vontade também. Então, eu quero transformar isso. Agora, é preciso que seja um movimento tenaz, um movimento perseverante. Da água que bate na pedra, devagarinho, dia a dia. Parece que nada está mudando, mas um dia a gente começa a ver a erosão do obstáculo, através da perseverança. Mas eu tento e nada muda. Muda sim. Impressão tua, ilusão tua, está mudando. Às vezes a gente não percebe, mas está mudando. E só vai vencer quem
continuar. Não é? Então, esse é um componente importante da reforma íntima. Agora, ele, apesar daquele momento de resolução, tinha a sua fragilidade e carregava dentro da sua consciência, principalmente a morte de Estevão. Então, em determinado momento, ele volta já transformado, ele busca a sua família e ele encontra essa situação que Emmanuel nos narra. Repelindo-o, o genitor lançava-o no abismo. Agora começava a compreender que reiniciar a existência não era volver à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Ele volta à casa do pai e é completamente incompreendido por aquela família. Então ele percebe naquele momento que o refazer, e muitas vezes isso é verdade nas nossas vidas, a gente quer refazer as nossas vidas sem abrir mão das velhas companhias, da velha maneira de ser, da velha maneira de viver. Não dá. Muitas vezes é preciso deixar que uma parte da nossa vida se vá para que a gente abra um novo capítulo, para que a gente recomece um novo momento da nossa existência. Mas ele se sente absolutamente fragilizado nesse momento, um momento de dor, não há dúvida nenhuma. E ele então busca aquele que o fortalece e ora profundamente a Jesus. E quando ele ora, ele adormece. E quando ele adormece, ele se vê fora do corpo. E naquele momento, diante dele, porque a misericórdia de Deus nunca deixa as nossas preces sem serem atendidas, ele deslumbra, vindo de mais alto, os irmãos Estevão e Abigail. E Emmanuel narra: ele quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão para o nefando passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz de sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se fosse um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte com ternura, murmurou: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Só Jesus foi puro. Nenhum de nós nessa sala é puro. Todos nós temos um passado de erros e de equívocos. Mas é preciso deixar o passado no passado e olhar para frente. E olhar para frente, aceitando a nossa humanidade. Se Deus quisera que nós fôssemos perfeitos desde o princípio, assim teria nos feito, mas Ele quis exatamente que nós crescêssemos, que nós nos construíssemos através de erros e de acertos. Então, muitas vezes, a reforma íntima fica trancada, bloqueada, porque as pessoas não conseguem deixar o passado para trás. Não se detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. E aí Abigail, ele naquele momento, ele é tocado de profunda emoção e ele pensa em Abigail, pensa mais uma vez no tempo, nas oportunidades perdidas, pensa que ele poderia ter tido o amor daquela mulher, poderia ter construído um lar, uma família, e agora ele não tem nada disso. E Abigail, que lendo os seus pensamentos, vai dizer para ele: nunca nos faltará um lar. Tê-lo-emos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também. Eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador. Gente, de uma beleza, é de uma beleza imensa, porque Abigail está falando para a gente da perspectiva do espírito imortal. Muitas vezes a gente paralisa as nossas existências porque eu quero isso,
eu não tenho isso. E, no entanto, há uma humanidade. Só é solitário quem não é solidário. Porque a dor humana está em toda parte. Filhos, quantos podem ser nossos filhos? Quantos podem ser nossos pais? Eu não tenho um pai. Já foi a um asilo? Tem tanto pai sem filho lá. Adota um. Cria um laço espiritual. Constrói a sua própria família. Porque a família, a parentela corporal, é temporária. É uma função de 1 minuto. A nossa verdadeira família é a nossa família espiritual. E aí segue um diálogo da onde nós vamos tirar o que eu vou chamar das virtudes fundamentais para o caminho, para essa jornada de autoiluminação que a gente se propõe a fazer. A lei do mundo nos destacava a fé, pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa ao serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. Então, muitas vezes, o mundo vai se voltar contra nós. É natural. Como é que nós vamos possuir, alcançar a virtude do perdão se não tivermos aqueles que nos acusem no caminho? Dando-nos a oportunidade da prática de assim o perdoá-los. Como é que nós vamos desenvolver a virtude da paciência se não tivermos as pessoas que nos tirem a paciência para que possamos então praticar a paciência, não é? Então é preciso essa confiança inesgotável, fé ativa, fidelidade a Deus, para que não importa o quão difícil tenha sido o nosso dia, as injustiças, as dificuldades, os obstáculos no final do dia, nós estejamos em paz com a nossa consciência no cumprimento das leis de Deus. Isso é o que importa. Isso é o que importa. A paz triunfante do Cristo é da alma laboriosa que obedece e confia. Quando tiveres esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Confiança, fé, fidelidade, obediência e trabalho. Não é um caminho fácil, não é um caminho de flores, é um caminho sério. Quem quiser encontrar o reino de Deus, quem quiser encontrar a paz, tem que ter confiança, fé, buscar ser fiel a Deus, obedecer às leis e trabalhar. Trabalhar. E no caminho da vitória, Abigail dirá a Saulo: Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía e, acima de tudo, deu-nos compreensão intuitiva de nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Então, muitas vezes, nós queremos receber. Mas a melhor maneira de receber é dando. É dando. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, Jesus deu tudo que possuía. Olha que beleza! Deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas. Nós sabemos das nossas fraquezas e, conscientes dela, devemos ser compassivos com a fraqueza alheia. Quando nós temos consciência da nossa fragilidade, a gente se compadece da fragilidade do outro, não é? E dá compreensão, dá amor, dá carinho. Que fazer, pergunta Saulo, para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, diz Abigail. E ele continua: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, dar,
amar, trabalhar. E ele pergunta: que providência tomar quanto ao desânimo destruidor? A gente vê a humanidade de Paulo. Ele também sentia desânimo. O que fazer? Que providência tomar? Espera. Tem esperança. Tem paciência. Então, as diretrizes que Abigail vai traçando para Saulo: dá, ama, trabalha e espera. E perdoa. Como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Perdoa. Então, esses os quesitos que nós precisamos desenvolver para virmos a conquistar a paz, a iluminação que buscamos. Dar, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Muito bem. Para a gente, não acho que não vai dar tempo de ler tudo, mas eu vou ler alguma coisa. Você tem que perguntar ao presidente da casa se tem algum problema. Então, nós vamos ver aqui como que Paulo passou por uma série de esforços e sacrifícios nesse trabalho de elevação de si mesmo. Então, vamos ler alguns pedacinhos. Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas. Sobrevinham dissabores, angústias nas praças públicas, acusações injustas, calúnias cruéis, poderosas ameaças caíam às vezes inesperadamente sobre o desinteresse divino de suas obras. Mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre, sereno e firme através das tormentas, vivendo estritamente de seu trabalho. Era indispensável que Jesus triunfasse nos corações, esse o seu programa primordial. Em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo, que não chegavam a lhe arrefecer as esperanças nas promessas de Jesus. O missionário tarsense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho inteiramente entregue a Jesus Cristo. As lutas vão aparecer nas nossas vidas. Às vezes dentro do próprio Espiritismo. Nós que estamos aí num trabalho, não só dentro da Casa Espírita, a gente conhece. É dentro do Espiritismo, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso trabalho. Vão aparecer as lutas, as pessoas difíceis. Vão aparecer aqueles que não nos entendem, aqueles que nos acusam, aqueles que nos violentam, aqueles que nos desrespeitam. Mas, como diz Paulo, o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias. São exatamente essas sensações, essas situações que nos convidam ao exercício daquilo que a gente aprende dentro do centro. É a vivência, é a oportunidade de edificação do reino dos céus dentro de nós. Se não houverem essas lutas, não haverá a iluminação. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora o sincero desejo de servir a Deus. Fracassei muito cedo na esperança de um lar. Tornei-me odiado por todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Luta sem tréguas até o fim dos meus dias. Vou ter que pular. Vamos ler isso aqui. Isaías Pregações.
Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei um naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com seu amor. Então é isso. A vida é isso. É uma vida de lutas. Paulo, que foi Paulo, saiu sempre apedrejado. Então, às vezes, quando a gente está conversando, mas o que a gente espera do mundo e das pessoas? Se a pessoa ainda levanta a pedra e apedreja, caminha, perdoa, ama, vê naquele que apedreja uma pessoa doente, uma pessoa necessitada, mas você continua fazendo a tua parte para que a gente não perca o tesouro mais importante da vida, que é o da paz interior. Mas as lutas vão vir, elas são necessárias para o burilamento das nossas próprias almas. E depois que ele passa por tudo isso, ele vai dizer lá em Gálatas, no resultado da sua reforma íntima, logo, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E se esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele chega um momento da sua existência em que ele está em completa comunhão com os ensinamentos de Jesus. E aí, a gente vai passar para o final, que é o apogeu da consciência de Paulo, né? Então, ele chega o momento dele ser morto, encarcerado. E ele pede para ser transferido para Roma, porque ele não queria morrer em Jerusalém como Jesus morreu. E naquele momento de despedida, aquele homem que foi odiado por tantos, se vê rodeado por uma multidão de pobres, de homens, de mulheres, de velhos, de crianças. Tiago, com quem ele havia lutado pela diferença de ideais durante tantos anos, vem já também velho e alquebrado ao seu encontro. As crianças pela primeira vez o chamam de pai. E é naquela emoção então que Lucas, ao seu lado, diz: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foi chamado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. E aí a gente vai ver a transformação do apóstolo, porque aí ele vai dizer assim: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Não fale de virtudes que eu não tenho. Nós começamos falando daquele homem prepotente, cheio de si, poderoso, e que no final de sua vida diz: não fale do que eu não sou. Não fale. Fale do homem que foi salvo por Jesus, para que todos esses que se acham miseráveis, perdidos, sem solução, entendam que para eles também há misericórdia e há salvação. Citarás os combates travados desde o primeiro instante. Comentará os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Então ele fala: conta da minha vida, conta das lutas, conta das dificuldades, conta dos sacrifícios, porque não tenhamos a ilusão. A conquista do reino dos céus não vai vir com uma vida sem sacrifícios. É preciso que a gente se sacrifique, que a gente se esqueça de si mesmo, não é? Ontem
Eu vou fazer o seguinte, como presidente da casa, eu acabei de tomar uma decisão. Eu vou falar mais um pouquinho. E se vocês não se incomodarem, a gente faz um passe coletivo hoje. Porque isso é muito bom. Esse texto é muito bom. E ainda tem um final apoteótico, eu não vou correr. Mas muitas vezes as pessoas chegam à casa espírita e dizem: eu quero melhorar, minha vida está tumultuada, está tudo errado, não é? E aí elas acham que vir ao centro e assistir palestra e tomar passe e tomar água frutificada vai resolver o problema delas. Não vai. É botar um band-aidzinho ali, não é? A gente recebe aquele fluxo de energia, sai com mais coragem. Mas o trabalho da melhoria começa quando a gente sai daqui. Começa exatamente nesse compromisso, nessa luta, nessa dureza, nesse esforço de realmente trazer os valores do Espírito para a nossa vida. Quais são os valores que regem a nossa existência? Aonde está o nosso tempo? Onde nós estamos colocando o nosso tempo? A nossa juventude, os jovens da plateia, aonde estão usando as forças da juventude nesse momento? Para quê? Aonde as suas energias estão sendo despendidas? Porque a juventude vai passar. Os dias de força vão terminar. A vida passa muito rápido. Onde nós estamos colocando a nossa energia? Então é isso. Não é um processo fácil e de repouso, é um processo de trabalho áspero, porque nós somos pedras brutas, todos nós, escondendo dentro um diamante poderoso, mas é preciso lapidá-lo. E ninguém lapida diamante sem suar, não é? Sem esforço, sem trabalho. E aí chega um momento em que ele vai dizer: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então chega um momento na vida dele que ele está tão alinhado com Jesus, não é? Que nada mais o perturba. Ninguém mais o afeta. Ninguém mais o diminui, o ofende. Nem mesmo aquele que viria tirar a sua vida. Então, quando ele é levado para o momento da morte agora, o soldado que vai matá-lo se aproxima dele e diz: lastimo ter sido designado para esse feito e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. E Paulo responde: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função da vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. Nada mais o atinge. Nem a morte. Porque ele sabe que a morte não existe. E ele chega ao fim do dia da existência, com a paz da consciência. Nada mais o perturba. Então ele não tem medo, ele já não tem medo, ele não tem receio, porque ele é tudo em Jesus, não é? E ele tem pena daquele homem, daquele agressor, porque ele continua junto com a maldade e a crueldade do mundo. E ele, Paulo, sabe que vai partir para um outro momento para encontrar Jesus. E ele morre decapitado e acorda no plano espiritual, cego, outra vez. Porque quando Saulo vê Jesus, ele fica cego.
E ele vai até Damasco. E Ananias, que era quem ele perseguia, vem amando de Jesus e abre os seus olhos. Então ele agora se encontra no plano espiritual, mais uma vez cego. E no momento em que ele tem consciência, ele ouve uma voz e ele reconhece a voz é a voz de Ananias, que diz para ele: um dia Jesus mandou que te restituísse a visão para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste os novos planos de redenção. Então é isso, quando a gente diz a felicidade não é deste mundo, suporta, tolera, trabalha, persevera. Porque a felicidade não é deste mundo, mas aquele que perseverar, aquele que triunfar sobre si mesmo, terá na vida eterna os seus olhos abertos para isso, para atingir novos planos de redenção. Uma paz inconcebível para os nossos corações e para as nossas mentes. Mas é preciso acreditar, esperar, como disse Abigail, ter esperança, ter paciência, ter confiança absoluta, ter fé e fazer a nossa parte, dar e trabalhar, hoje e sempre. O livro continua e ele diz: vê novamente em nome de Jesus, desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo, contempla agora as belezas da vida eterna para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. E Paulo parte. E quem quiser ler o final do livro Paulo e Estevão, vai ler um encontro de Paulo com Estevão, com Abigail e com o próprio Jesus. Então é isso, a mensagem da reforma íntima é essa. A gente gostaria talvez de falar de um processo, de uma jornada mais fácil, mas não é. E que a gente não se inquiete diante das tribulações da vida, não se turbe o vosso coração. A gente se sente, às vezes, estarrecido diante da fragilidade humana, a gente fica perplexo diante da agressividade, a gente fica assustado diante da maldade, às vezes, diante de tanta coisa, né? De tanta desarmonia à nossa volta. Mas que a gente não se angustie por dentro, não se angustie. E permaneça firme, porque cada um vai responder pelas suas escolhas, mas a gente vai responder pelas nossas, não é? Então é isso, meus queridos, essa é a mensagem de Paulo para todos nós.